Controle de qualidade. Atingindo a primeira realização, as 3 etapas seguintes virão de forma natural. Não cometeremos as ações não virtuosas de corpo. Matar, roubar, manter conduta sexual que traga sofrimento a nós e a outros seres. De fala, que são mentir, agredir verbalmente, promover discórdia e falar inutilmente. E da mente, como defender teorias e doutrinas que produzem sofrimento, nutrir apego e desenvolver aversão. Os praticantes evitam essas 10 ações não virtuosas de forma natural, espontâneas, ancoradas no correto propósito desenvolvido no primeiro passo do nobre caminho. Esses 3 passos adicionais surgem sem esforço. São o controle de qualidade de nossa motivação, ou seja, de nosso propósito correto. Os 4 primeiros passos possuem um efeito poderoso. Removem as raízes das perturbações que surgem em nossa mente durante a prática formal. Se temos um propósito correto, naturalmente evitaremos as 10 não virtudes e praticaremos as virtudes correspondentes, apresentando, em pouco tempo, um comportamento sereno, tanto na vida cotidiana quanto na prática formal. E não haverá nisso nenhuma repressão ou imposição. Ao longo da vida de praticante, podem surgir obstáculos. Um deles é a agitação mental, que impede qualquer benefício. A agitação mental decorre especificamente de uma falha em relação aos 4 primeiros passos do nobre caminho. Motivada por elementos da roda da vida e dominada pelos 3 animais, javali, cobra e galo, a pessoa gera karma e não gera méritos. Ela ainda acredita que a felicidade pode ser obtida de fontes externas e permanece como um equilibrista, às voltas com muitas fontes de satisfação. Ela pode usufruir de alguma coisa, mas terá raivas periódicas e uma ansiedade permanente, tentando manter-se na direção aparentemente favorável. A solução é retomar o correto propósito e, baseado nisso, evitar naturalmente as 10 não virtudes, seguindo os 4 primeiros passos do nobre caminho. Mesmo buscando o correto propósito e evitando as 10 ações não virtuosas, os praticantes percebem que de vez em quando surgem os impulsos dessas ações de corpo, fala e mente. Mesmo entendendo quão impróprio seria agir de determinadas maneiras, a mente ainda manifesta impulsos indesejáveis e a meditação é invadida pela agitação. Por isso são necessários ensinamentos adicionais. Os ensinamentos seguintes marcam uma transição importantíssima. Evitar as 10 ações não virtuosas, praticar as 10 ações virtuosas e manifestar o correto propósito diz respeito a um certo autointeresse. Ainda existem desejos pessoais. Mesmo que exista grande mérito em buscar a liberação do sofrimento, a pessoa que cumpre os 4 primeiros passos do caminho óctuplo, com esse propósito, ainda tem uma motivação limitada. Ela pode estar sentada de pernas cruzadas, como um Buda. Mas para progredir, é necessário que transcenda a motivação de autointeresse. Inseparatividade. Pela compaixão dos Budas e Bodhisattvas, surge então o ensinamento correspondente à 5ª etapa do nobre caminho. No Zen, essa etapa é simbolizada pela afirmação do mestre Dogen, de que, quando sentamos em meditação, praticamos inseparáveis de todos os seres. Isso soa como um koan. Os seres parecem separados. Enquanto estamos sentados na sala de meditação, eles estão fazendo várias coisas por todos os lados. Então, o que significa essa inseparatividade? Os grandes mestres também afirmam que existe um problema se nossa prática de meditação é uma forma de lucidez diferente da lucidez do período que a precede e do que a sucede. A prática não pode ser dividida em 3 períodos de tempo. Devemos entender que antes, durante e depois da prática de meditação, nossa mente é inseparável da mente de todos os seres. Enfim, não há diferença entre os estados de meditação formal e os estados mentais de lucidez da vida cotidiana. Erroneamente, muitos praticantes apenas mantêm a aparência externa da prática no período que a sucede. Levantam e caminham em silêncio, com um olhar parado, sem piscar, com uma cara de praticante.
E assim fica óbvio que durante a prática eles também não estiveram em contato com todos os seres. Quando levantam e caminham, a prática parece resumir-se na experiência de não contato com os seres. Essa seria a prática de um javali específico, mas não a verdadeira prática de meditação. O quinto passo do nobre caminho é o antídoto efetivo para os problemas citados no princípio: dificuldades econômicas, a inadaptação que muitos praticantes sentem na vida cotidiana e a consequente agitação durante a meditação. A experiência dessa etapa é resumida na expressão abandonar corpo e mente. Isso significa que abandonamos todo o autointeresse. É a grande morte, a morte do javali e o renascimento da liberdade. Essas expressões seguem como desafios, como koans. O quinto passo do nobre caminho expressa-se pelas 4 qualidades incomensuráveis: compaixão, amor, alegria e equanimidade, e pelas 6 perfeições: generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Essas 10 qualidades representam a manifestação da mente, além do autointeresse. Situação material. Ao aumentar a intensidade da prática, as pessoas enfrentam dificuldades, pensam que vão morrer de fome ou ficar na miséria. Aparentemente, há uma competição entre a vida espiritual e a vida cotidiana, um conflito básico entre a dedicação espiritual e o processo convencional da vida. Temos um pensamento arraigado de que a vida espiritual deve excluir a relação com os outros seres e a vida material. Isso pode trazer dificuldades, tanto para os indivíduos como para grupos. Pessoas que praticam generosidade, que são capazes de ir além do autointeresse, não ficam na miséria. Tendo superado o autocentramento, elas sempre têm condições de ajudar os outros de alguma forma. Assim, não ficam como pobres coitados, aguardando milagres. Têm a sensibilidade de reconhecer o que beneficia os outros e não caem no isolamento. Um vendedor que se aproxima do cliente pedindo-lhe que compre algo para ajudá-lo está agindo de modo autocentrado, está preocupado consigo mesmo e é pouco provável que tenha sucesso. Por outro lado, se o vendedor supera o autocentramento e é capaz de entender as reais necessidades do cliente, oferece o produto com a convicção de que será benéfico ao comprador, suas chances de ser bem-sucedido são maiores. O vendedor acredita que está trazendo um benefício ao cliente. Se essa é a sua motivação, a venda torna-se uma prática espiritual. Que lindo, né? Às vezes, sou convidado para encontros com empresários. Geralmente, começo dizendo que o budismo está ativo há 26 séculos e nenhuma empresa jamais durou tanto tempo. Não há bancos, empresas, nenhum tipo de organização sustentando o budismo, mas ainda assim, o movimento se mantém estável, puro, fiel e útil, geração após geração. Por quê? Devido à pureza dos ensinamentos e à unidade de propósitos. Existem tradições nas quais os professores espirituais são apoiados pela instituição, recebendo até mesmo aposentadoria, como em qualquer outra profissão. No budismo não é assim, pelo contrário. Em geral, os professores ajudam as instituições a se estabelecerem e a se sustentarem. Como isso é possível? Para entender esse processo, é adequado olharmos a forma utilizada pelo Buda e os monges de seu tempo. Mendicância. Quando o Buda atingiu a iluminação, demorou muito para voltar ao palácio de seus pais. O rei enviou diversos emissários convidando-o para uma visita. Finalmente, o Buda concordou em retornar. O palácio foi avisado e prepararam uma grande festa para o príncipe, mas ele chegou a pé, enrolado no manto. "Meu filho, como você chega assim nesse estado?" perguntou o rei. Na manhã seguinte, o Buda foi mendigar comida na cidade. "Você é um príncipe, filho do rei. Como pode sair para mendigar na cidade?" exclamou o pai desesperado com aquela grande desgraça na família. Mas o Buda respondeu: "Se eu não mendigar, a sanga desaparecerá." Ao mendigar, o Buda não estava pedindo. Na verdade, estava oferecendo um benefício às pessoas. Uma das regras é que os mendicantes nunca devem fazer distinção entre ricos e pobres. Quando o Buda chegava diante de alguém, estendendo a tigela, sua presença inspirava o coração do outro através da sua dignidade. Quando o Buda oferecia a tigela,
Sua mera presença retirava as pessoas dos reinos de sofrimento em que estavam. Seres imersos nos reinos dos fantasmas famintos, por exemplo, eram imediatamente deslocados para um reino superior ou para a liberação. No momento em que Buda surgia, os corações dos fantasmas famintos se abriam e eles se tornavam generosos. Sendo generosos, não permaneciam naquele reino, um universo virtual de seres carentes. No momento em que se alegra pelo benefício que traz ao outro, o ser carente descobre-se capaz da generosidade e sai das fixações que o prendem àquele mundo. Sai da roda da vida, diretamente para um estado de terra pura, num instante mágico e transformador. Geração após geração, os mestres que sucederam Buda seguiram esse exemplo. Há tradições que mantêm os preceitos de mendicância e praticam da mesma forma até hoje. Vamos encontrar a mesma atitude, mesmo entre os que não mendigam diretamente. Os praticantes simplesmente focam, sem cessar, como trazer benefício aos outros. A essência da sustentação da Sangha está no processo extraordinário de trazer benefício aos outros. Os professores do Dharma são a fonte de benefício para os outros seres. A liberação que esses seres usufruem é inseparável da generosidade que manifestam. A generosidade, inseparável da prática espiritual, é a fonte de sustentação dos centros budistas, onde a prática espiritual é sólida e os seres são beneficiados pela generosidade dos professores que oferecem o Dharma. A sustentação material surge naturalmente. Para a maior parte das pessoas, no entanto, esse não é o ponto. Elas não têm o Dharma para oferecer, não têm como beneficiar os outros, produzindo liberação. Para esse exemplo, pode ser utilizado como uma forma de ação além do autocentramento. Essa mudança de perspectiva é semelhante ao exemplo do vendedor. Cada um de nós sempre tem algo a oferecer aos outros. Quando entendemos as necessidades dos outros e oferecemos o que está ao nosso alcance, comunicamos-nos num nível sutil através da generosidade. Essa atitude geral estabelece as bases de sustentação para a pessoa, seja qual for sua atividade. Quando a pessoa se move para o benefício dos outros seres, com a sabedoria do quinto passo, ela começa a manifestar destemor e confiança. Situações que anteriormente provocariam grande agitação já não mais perturbam. Concentração. A concentração da mente é o sexto passo do nobre caminho óctuplo. Em seguida, no áudio.